tratam feito lixo. Feito lixo. E eu fico pensando, que povo de Deus é esse? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de um desabafo. Que às vezes as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja. Mas, bora lá. Conversas difíceis são necessárias. Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista. Desconsidera o fio, se não cai aqui a internet, não tem outra tomada onde eu possa ligar esse fio. Mas vamos lá, gente. Eu vou falar aqui do fechamento do nosso terreiro, tá? Então hoje eu vou abordar que não teremos mais giras. Então eu até vou remover o endereço que tá registrado no meu site, tá? E eu vou contar o desenrolar, todas as questões do porquê que a gente então está fechando o nosso terreiro. E é bem triste assim pra mim, né? Porque isso são muitos anos de trabalho, muito dinheiro gasto, assim, muito dinheiro gasto. Em um ano de terreiro aberto, isso assim, com um terreiro modesto, um terreiro simples, todo mundo que visitou a gente viu que era um terreiro bem simples. Um ano lá no Moarama, a gente gastou quase 30 mil reais, só para manter o terreiro aberto. Vela, aluguel, luz, água, os elementos para as festas, para as festividades. Sim, teve ajuda dos médiuns, teve. Mas sempre quando o médium fica sem condições de ajudar, a gente não deixava de ter. Eu trabalhava mais e mais, o meu marido trabalhava mais e mais, para que a gente pudesse manter os trabalhos, sabe? Manter o funcionamento, né? E agora, acredito eu que a nossa espiritualidade tá falando assim, ó, parou, chega por um momento. Talvez, só talvez, a gente não tenha aprendido corretamente aquilo que a gente precisava aprender, né, com tudo isso. E a gente tá literalmente sendo forçado a parar, tá? Então a gente não é por questões assim, por exemplo, assim, não tenho mais condições financeiras de estar custeando. Graças a Deus a espiritualidade abre essas portas pra gente. Mas diante de toda uma questão, a gente teve que dar um passo atrás. Eu não esqueço que eu ensinei, né, aqui no canal, de que a melhor e mais certeira flecha de Pai Oxóssi, ela primeiro recua, para depois ela pegar velocidade. Então esse é um momento onde a gente tem que recuar. E eu pensei bastante, eu acredito que até sair esse vídeo eu vou criar sim uma vaquinha para quem quiser ajudar a gente. Porque assim, não é por questões financeiras neste momento, mas a gente vendo tudo o que acontece, a gente conseguiria manter da mesma maneira. Só que não é para continuar da mesma maneira. E a gente teria condições de manter da mesma maneira. Agora, o passo que a gente tá vendo que tá se desenrolando pra gente é um passo que tá além das nossas possibilidades. E por este passo estar além das nossas possibilidades, aí sim a gente vai precisar de ajuda. Eu tô embargada, minha garganta chega, tá doendo de estar falando isso pra vocês. É um misto de emoção, de tristeza, mas também de sensação de realização, de trabalho concluído. Então, se eu precisar fazer pausa, você me perdoe, né? Tudo bem que a edição vai cortar, provavelmente. Aqui na cidade onde a gente está morando, a gente se mudou para cá por questões de saúde também. E a mudança para cá foi crucial para que a gente pudesse retirar o nosso filho da cama. O osso dele não calcificava e não tinha dinheiro no mundo que substituísse um bom sol para ele tomar
condição que a gente não tinha em São Paulo. Tanto que em São Paulo a gente teve que arrombar a janela do cômodo onde meu filho estava para poder retirar ele desse cômodo para que ele pudesse ir para o hospital. Então, para a gente conseguir retirar ele de casa, a gente tinha que pular uma janela. Então, era impossível da gente fazer ele poder tomar sol em São Paulo, já que não batia sol dentro do cômodo onde a gente estava com ele. E num salto de fé, a gente viu todas as peças se encaixando pra gente se mudar e vir pra cá, pra Itanhaém. E a gente se mudou. Assim, a gente decidiu ontem e se mudou hoje, sabe? Na época foi assim, foi simplesmente um salto de fé. A gente simplesmente falou, vamos, e fomos. E foi a melhor coisa que a gente fez. Assim, a melhor coisa que a gente fez. Algo que a gente estava há 6 meses tentando na recuperação do meu filho, a gente conseguiu aqui, milagrosamente, em coisa de um mês e meio, o osso dele calcificou, porque a gente colocava ele para tomar sol todos os dias, porque aqui a gente tinha as condições para fazer isso acontecer. Mas aqui a gente se deparou com outras situações que foram desafios, e não é algo que eu me entristeço, mas é algo que me revolta, e eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente começou a tentar abrir o terreiro aqui, a gente foi em vários locais, que eram locais excelentes para a gente poder abrir a nossa casa, mas que toda vez que a gente falava com o inquilino o que seria aquele local, eles suspendiam o contrato. Não queriam fazer mais o contrato, inclusive questão de racismo religioso, sim, porque teve até um deles que disse assim, qual é o exemplo que eu vou dar para minha congregação se eu permitir que alugue para uma casa de macumba? Mas ele alugou ali para um cara que faz desmanche de peça, muito provavelmente de peças que são furtadas, né? Agora, é uma vergonha abrir um terreiro, mas não é uma vergonha abrir um ponto onde você está vendendo coisas que não são corretas. Ok. Enfim, quando a gente viu toda essa questão, aí a gente conseguiu um local no Moarama. Não era exatamente como a gente queria, era menor do que a gente esperava, mas a gente achava que talvez ali a gente conseguisse sustentar por algum tempo, porque não tinha, assim, tantos médios. A gente estava recomeçando, então a casa não tinha médios, a princípio era só eu e meu esposo, mas não foi bem assim, já ficou muito apertado logo de começo, né? Ficou muito apertado, gente. Não cabia todo mundo lá dentro, que começou a aparecer bastante gente. Olha que nem era tanta gente assim, é que o espaço não era tão grande mesmo, sabe? Então, assim, a gente começou a não conseguir comportar as pessoas e a gente teve um problema bem sério de infiltração de água. Tinha muita infiltração, tava chovendo muito naquele ano e, assim, o terreiro tava ficando muito molhado, tava destruindo todas as coisas. A gente, para sair do terreiro, a gente colocava os atabaques em cima de banquinhos de plástico para eles não estragarem, por conta das chuvas e da umidade que estava vindo do teto. A gente tentou conversar com a inquilina, a gente tentou planejar para a gente mesmo fazer essa reforma e tudo mais, mas acabou que as coisas não conseguiam desenrolar, né? E como o local já estava muito pequeno, não fazia mais sentido para a gente fazer uma reforma no lugar, se esse lugar não ia comportar a gente por mais 2 meses, por exemplo, sabe? Então a gente precisou sair de lá, e nisso que a gente saiu de lá, a gente encontrou um lugar lindo, maravilhoso, um ponto assim bem legal, que é esse que a gente estava, né, agora. Ali, né, na frente da passarela da Cabo Sul, aqui em Itanhaém, na Nossa Senhora do Sion. E o local, assim, incrível, enorme, muito grande, a gente conseguia ter um espaço legal. Gente, eu fiquei noite sem dormir para conseguir abrir esse lugar, vocês não têm noção. Foi, assim, uma loucura, uma loucura. A gente, assim, a madrugada inteira dentro, fazendo o fundamento da casa para poder inaugurar a casa no dia seguinte, porque a gente teve 3 meses para fazer essa inauguração, e a gente inaugurou aqui, e o que a gente não esperava aconteceu, né? Primeiro que tem algumas pessoas que também são da religião, que aqui nessa cidade elas não gostam de ter outros terreiros próximos, né? Não gostam que abram outras casas e assim, infelizmente existe uma questão de um ego muito grande, né? Então a gente percebe também que existem pessoas que são da própria religião que não gostam que a gente tenha uma casa de axé ali e se sentem assim desafiados, sabe? Se sentem assim, né?
Realmente, a pessoa que tem problema com ego mesmo, sabe? Eu não tenho esse problema com ego. Esses dias eu encontrei um ex-filho de santo aqui na cidade, e foi até engraçado, né? Porque eu falei pra ele, oi, como que você tá? Como que tá a família e tal? E fui conversar com ele. Aí ele pegou e fez assim, eu tô sem casa. Eu acho que se ele ver esse vídeo, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Mas não falei, não, mas tá tudo bem, eu tô sem casa. Ele fez assim, oxi, você tá morando na rua? Aí ia deburar, né, na minha cabeça de São Paulo. Eu falei, você tá morando na rua, é? Aí ele falou, não, tô sem terreiro, não tô indo em terreiro nenhum. Eu falei assim, calma, pequeno gafanhoto. Você saiu do meu terreiro, você não me deve satisfação. Não tenho raiva de você, não tenho nada. Gosto muito de você, tenho um carinho muito grande. Admiro a consideração que você teve quando você quis sair da nossa casa. E aí eu fico vendo, gente, o quanto as pessoas têm um probleminha com ego, né? A gente vai fazer terapia, pelo amor de Deus. Inclusive sou terapeuta, me contrata. O link aqui embaixo. E aí, quando eu vejo essa questão, gente, tem muito... E ainda vindo, às vezes, de muitos dirigentes também, essa questão do ego. Não precisava. E esse local onde a gente alugou, a pessoa que alugou pra gente, ela disse que ela estava com um pleito na justiça por conta de uma outra pessoa que tinha vindo e dito que era dela esse local. Mas ele falava pra gente que não, que era dele, que já era dele e tal, que não sei o que e tal. E aí, então, a gente falou assim, não, beleza. Eles falaram que tava há muito tempo, já tava, não sei se 10 anos, o negócio ali, pleiteando. Então eles falavam, não, porque não vai dar em nada, e não sei o que não dá nada, nunca dá nada, e papapá. E aí a gente acreditou que era dele esse imóvel, né? E a gente não tem certeza ainda de quem que é, se não é, não é, enfim, não sabemos. O que a gente soube agora, nesses dias, é que, segundo uma ordem judicial, foi declarado que a documentação apresentada legítima foi da outra pessoa, que não é aquela que a gente está pagando aluguel. E então, esse imóvel agora, ele é dessa pessoa. E quando a gente viu que então é dessa pessoa, a gente foi ver, é uma pessoa que trabalha, é alguém que sabe que realmente, se o juiz, se a justiça está declarando, mostrando que eles estão favoráveis a essa pessoa que está reclamando o imóvel, então a gente não acha justo a gente continuar ali, naquele imóvel, pagando aluguel e tem uma pessoa trabalhadora que é proprietário e não está recebendo, entende? Então aí a gente decidiu interromper. Falei assim, não, vamos interromper e vamos tirar e vamos fazer a nossa mudança dali. Então a nossa casa vai sair dali. Então, se você tem conhecidos, pessoas próximas que iriam nos visitar ali, manda esse vídeo para essas pessoas, para elas saberem, tá? Que ali os nossos trabalhos foram encerrados, tá? E que a gente tá sem um terreiro. Então a gente não tem terreiro novamente. Isso já aconteceu outras vezes. E parece que eu não acostumo, né? E o engraçado é que quando o terreiro tá aberto eu nem quero tanto ir assim. Mas quando ele fecha, me dá vontade de ir. É a louca, né, gente? Eu que preciso de terapia agora nessa hora. E quando... então a gente está saindo de lá. E a pessoa que a gente alugou, muito provavelmente também não vai ter nem como devolver o nosso depósito. Então é dinheiro perdido. É uma coisa que perdeu. E é isso. Sabe, então, tem o chão lá que a gente colocou, a gente comprou R$1.000 de chão, de piso, sabe, pra colocar lá no imóvel. A gente fez umas reformas, a gente não concluiu todas as reformas, né, porque a gente não fica pedindo dinheiro na rede social. Então, quando a gente foi iniciar, a gente pediu, né, ajuda, muitas pessoas ajudaram. E eu sou muito grata a todas essas ajudas, mas... a gente não tinha conseguido o suficiente para fazer toda a obra, mas mesmo assim a gente abriu e com os probleminhas ali de falta de obra a gente tava tocando mesmo assim, tava lindo, tá lindo assim, dá uma dor no coração. Eu mesma coloquei aquele papel de parede que imita mármore, que foi R$400. E aquilo lá vai estar perdido. Perdeu, porque não tem como aproveitar esse papel de parede, porque aplicado não tem como, né? Ah, mas R$400 é pouco. Pra mim não é pouco. Pra mim não é pouco. R$1.000 de chão, sabe?
R$ 4.000 de parede de drywall que a gente colocou para poder ter a estrutura, né, mais ou menos, e todo o trabalho, né, gente, assim, poxa, um trabalho do cão para colocar aquelas colunas de eucalipto que ajudam não só na proteção, mas também ficava bonito esteticamente. Então, tudo, tudo, a gente fica sem. Enfim, então a gente está encerrando o trabalho nesse novo endereço. Se você puder falar para outras pessoas também, para que elas não cheguem lá e não tenham trabalho, né? Para que elas possam estar cientes, tá? Temporariamente, acredito eu que temporariamente a gente vai continuar sem casa. E os nossos trabalhos vão ser somente de desenvolvimento, reservado com os médiuns que já estão no nosso terreiro, tá? Então, os médiuns que estão até hoje, a data de hoje, no nosso terreiro, eles vão continuar no processo de desenvolvimento conosco. A gente não vai deixar esses médiuns desamparados e vamos continuar seguindo com esse trabalho dessa maneira. A nossa programação, a gente tem ideias, vamos tentar ver essas possibilidades, vamos ver de acordo com os órgãos públicos, quais que são, né, as limitações. A gente vê que a Mãe Lu faz giras em locais abertos. A gente está pensando em, temporariamente, a gente fazer giras também em locais, em pontos abertos. A gente quer saber o que é necessário para a gente conseguir fazer isso. Se você for aqui de Itanhaém e tiver informações a respeito disso, do que é necessário para que a gente possa abrir um trabalho espiritual assim, num local aberto, já deixa aqui pra gente, ajuda a gente também nesse quesito, que isso vai ser fundamental pra gente. Então, assim, essa semana, a partir de hoje mesmo, a gente já vai começar a retirar todas as coisas, retirar todos os nossos assentamentos e todos os nossos fundamentos. As imagens também, porque a gente não coloca as imagens na mudança, né, que elas podem quebrar, e a gente tem imagens centenárias que foram presenteadas da minha mãe de santo no nosso congá. São imagens que ela teve por muito tempo no congá dela. Então, são imagens que têm um valor inestimável, é um valor muito pessoal. A gente vai fazer novamente o transporte das nossas imagens. E eu espero que esse seja o penúltimo transporte das nossas imagens. Porque aqui agora o que a gente pretende é tentar comprar algum lugar para ser a casa, ou a gente vai tentar comprar um lote, porque talvez a gente tenha condições de comprar um lote, e a gente ainda não sabe, né, porque a gente viu os valores de alguns lotes, tem um valor que relativamente daria pra gente conseguir comprar, mas a gente quer ver se não é golpe também, né, a gente não sabe se é golpe, se não é, a gente precisa ter essas informações. Então a gente está já há algum tempo, eu não tinha divulgado, mas a gente está já há algum tempo procurando, e se a gente encontrar, e eu acredito que a gente vai encontrar, porque eu tenho fé na espiritualidade, a gente vai precisar de ajuda para poder erguer o templo. Eu já tô vendo até em bioconstrução, porque é muito mais econômico e faria todo sentido sendo um terreiro, né, ser uma bioconstrução, onde que a gente respeita ecologicamente o meio ambiente, e a gente definitivamente vai precisar de ajuda. A gente tem condições para manter uma casa alugada, mas eu não tenho mais vontade de tentar alugar, porque é muito preconceito, gente. Vocês não têm noção da quantidade de preconceito que é. Você ir nos lugares, você mostrar que você paga em dia, você não atrasa, você tem ali uma reputação. E quando você mostra que é para ser uma casa de axé, as pessoas te tratam feito lixo. E eu fico pensando, que povo de Deus é esse? Que eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Que povo de Deus é esse que te trata feito lixo? Então eu, de verdade, eu não quero mais ser destratada por conta da minha fé. Então eu quero abrir o meu lugar. Eu vou comprar um terreno
Como? Não sei como. Vou comprar um terreno, vou levantar uma casa de axé. Como? Também não sei como, mas eu sei que eu tenho minha mãe Manjá, eu sei que eu tenho meu pai Oxóssi, eu sei que eu tenho Deus, eu sei que eu tenho Exu, eu sei que eu tenho Pombagira, Deborah comigo. Então, é sobre isso. Infelizmente o vídeo de hoje não trouxe um ensinamento para você, mas eu te trago um pedido de ajuda também. Então, se tudo estiver ok, eu vou tentar ver se eu consigo abrir um Pix diferente para que seja destinado somente a levantar o nosso terreiro. A gente vai levantar o nosso terreiro. Eles venceram a batalha, mas eles não venceram a guerra. Eu ainda tô de pé. E enquanto eu estiver de pé, o meu acordo vai ser honrado. Eu tenho um acordo a cumprir com o seu Zé. E eu, se for pra cair, eu vou cair atirando. Eu vou cair atirando. Enfim, gente. Muito obrigada. Se você puder compartilhar esse vídeo pra ajudar a gente, eu agradeço. Enfim.